Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para iniciar com a apresentação, para que vocês vejam algumas imagens, tá bom? Primeiro eu coloquei aqui essa imagem da aurora boreal. Aí você deve estar me perguntando, o que raio dessa aurora boreal tem a ver com jato de plasma? Eu vou te explicar que tem tudo a ver. Porque a aurora boreal, não sei se você já conhece, ela acontece na região do Polo Norte, é um fenômeno natural, que é um lugar extremamente congelante, né? A Liz falou aqui que gosta de frio, olha lá, nem tanto, né, Liz? É um lugar que tem neve, extremamente congelante. Então, quando os ventos fortes, os ventos quentes que vêm do Sol, eles entram na atmosfera terrestre, que é uma atmosfera extremamente fria, ocorre esse efeito que a gente chama de plasma. Esse é o plasma natural. Então, é o encontro de eventos solares com a atmosfera fria. E também, esse evento natural acaba envolvendo uma série de íons e elétrons, e dá esse nome aí de aurora boreal, que na verdade é o plasma, tá? E a gente pode voltar um pouquinho também lá na época de escola para lembrar sobre esses 4 elementos, né, que é a transformação do sólido, que a gente pode ver aqui na imagem, que é o gelo, para o líquido, quando ele derrete, para o gasoso e para o plasma. O que a gente pode observar com essa imagem? O sólido ele é extremamente gelado, ele derrete, vai para o líquido, se transforma em gasoso, né, porque ele é bastante volátil, é água, e esse gasoso se transforma em plasma. Conforme a temperatura ocorre, conforme a temperatura aumenta, ocorre o aquecimento e acontece essa energia, que o plasma nada mais é que uma energia quente em contato com um gás, que quando a gente usa no aparelho de jato de plasma, que aqui já é um jato de plasma que eu vou falar para vocês, que ele é artificial e não natural como a aurora boreal, ele entra em contato com um gás que é exatamente o oxigênio. Então você tem um desprendimento de uma energia bastante quente em contato com o oxigênio que se transforma em plasma. E acontece também toda essa troca de íons e elétrons. E continuando aqui, como que surgiu o jato de plasma para nós esteticistas, né? Para a gente que trabalha na área da estética? O primeiro conceito veio pelo cauterizador, que na verdade era um bisturi elétrico. Então, o bisturi elétrico, ele vem da área médica. Não sei se você sabe, mas todo o aparelho que a gente usa na estética, ele vem da área médica. Então, por exemplo, surge lá um aparelho que os médicos usam para fazer uma cirurgia X. Aí alguém tem uma ideia de pegar um conceito daquele aparelho e montar um outro aparelho para que a gente possa usar no meio da estética, para o embelezamento, para os cuidados com a pele. Isso acontece bastante, certo? E não foi diferente com eletrocautério e jato de plasma. Ocorreu primeiro, né? Teve primeiro a descoberta desse bisturi elétrico, que ele cauteriza a região dos tecidos, então ele serve simplesmente para uma cirurgia, que ele cauteriza e ao mesmo tempo ele corta. Então a cauterização não deixa com que ocorra um sangramento demasiado nos tecidos quando vai abrir a pele para uma cirurgia. E ele é um instrumento de metal, ele é aquecido por uma corrente elétrica para cauterizar esses tecidos. E ele pode ainda, como eu já disse agora, cortar ou coagular os tecidos. Então, este é o conceito de eletrocautério. Então, primeiro ele veio do bisturi elétrico. Como eu falei anteriormente, jato de plasma tem, né, até hoje a aurora boreal, que é um jato de plasma natural, tem o 4º estado da matéria, que é o plasma, e depois surgiu o jato de plasma. Então, eu estou começando a contar para vocês as diferenças entre eletrocautério e jato de plasma. Bom, seguindo aqui. Em 2012, surgiu, como já surgia esse conceito, né, já tinha esse conceito de bisturi elétrico, que ele cauteriza os tecidos, conseguiram evoluir muito mais a técnica através de um aparelho de plasma. Então, em 2012, surgiu esse equipamento de plasma, que ele é italiano, ele é usado até hoje, e ele é chamado de Plexer. Então, ele foi também para a área médica. Nesse momento, ele ainda não serve para a área estética, porque é um aparelho extremamente robusto. Ele tem uma energia de plasma muito maior do que esses aparelhos de plasma que a gente usa hoje na estética. Então, esse aparelho, por exemplo, para você ter uma ideia,
para manuseá-lo, é necessário fazer uma anestesia local, anestesia injetável, porque realmente ele causa uma dor extrema. Já com o jato de plasma que a gente usa na estética, não tem necessidade de anestesia injetável nenhuma, basta você usar uma pomadinha ali de efeito tópico para amenizar, porque realmente o plasma, ele tem uma sensibilidade, dependendo da pessoa, dói um pouco mais ou dói um pouco menos, tá? Então, a partir daquela ideia do bisturi elétrico, não estou entrando ainda no tópico de eletrocautério, estou falando agora do jato de plasma. Houve uma evolução do equipamento e surgiu esse daí, que é o Plexer, que é esse aparelho italiano, que ele é muito utilizado até hoje ainda na medicina estética, ok? Na medicina, tá? Não na estética que a gente trabalha aqui com atendimento a clientes. E olha só um resultado desse aparelho do Plexer. Como todo equipamento utilizado na estética, ele também veio da área médica, porém, ele ainda serve só para medicina, como eu já falei, certo? O mesmo aconteceu com o jato de plasma. Então, esse aqui é o efeito do Plexer. Você consegue fazer com o aparelho de plasma voltado para estética? Sim, consegue o mesmo resultado. Embora aquele que eu disse, o Plexer, ele seja muito mais robusto, que tenha uma energia muito mais forte na hora de cauterizar os tecidos ou na hora de fazer uma fulguração, você consegue tranquilamente um resultado desse, basta aplicar 2 ou até 3 sessões. Depois surgiu esse em 2012, um pouquinho mais à frente surgiu um dos primeiros também, né, os primeiros aparelhos voltados para estética aqui no Brasil. Só que ele é importado, ele veio lá da República Tcheca. Então surgiu o Jet Plasma Lift Medical, que é esse que você está vendo aí na sua esquerda, está escrito aí no aparelhinho. Ele é uma caneta portátil e esse Medical é o único que tem essa ponteira dourada. Tem pessoas que dizem que essa ponteira é de ouro. Eu já perguntei para uma pessoa profissional que trabalha com o Jet Plasma Lift Medical e ela me disse que não, né? Aliás, ela é representante dessa marca, da Celebrim. E ela disse que não, que é uma ponteira dourada, mas não é de ouro. Então, alguns boatos aí dizem que é de ouro, mas não é. E aí, conforme foi passando o tempo, surgiu este mesmo aparelho voltado para a área estética, que é esse Jet Plasma Lift. Então, a gente tem 2, né? O Jet Plasma Lift Medical, que é usado por médicos que ele tem uma potência maior, e o outro que ele é mais seguro no manuseio, então ele é mais seguro na técnica quando você for efetuar o plasma. Mas, ainda assim, este aparelho, quando chegou para a gente, ele era extremamente caro. Certo? Eu vou já te explicar o que aconteceu a respeito disso. O Jet Plasma Lift Medical, ele custa hoje, e na época também, isso foi lá em 2017, 2018, mais ou menos isso, o Medical custa hoje R$42 mil. E o outro, Jet Plasma Lift voltado para a área da estética, R$36 mil. É uma coisa assim, né, que você precisaria investir muito para poder ter um resultado bacana e trabalhar efetivamente com jato de plasma original, que até então não existia outro aparelho. Então, eram aparelhos extremamente caros, que são caros até hoje, e por aí vai. Aí começou a entrar no mercado da estética os eletrocautérios, que são esses daqui, que são eletrocautérios extremamente baratos. Então, olha, é caríssimo, né, o Jet Plasma Lift, e esses são extremamente baratos. Surgiram diversos modelos de eletrocautério, de todos os preços, mas todos esses em formato de caneta, e até esse RU, que é bastante utilizado pelas meninas da estética, esse aí do meio, todos eles, nesse caso, nenhum tem Anvisa. Até hoje eles não conseguiram ainda o aval da Anvisa. Qual que é o perigo disso? Funciona, mas o perigo é ter escape de energia ou ele causar até uma queimadura na pele. Alguns aparelhos que as meninas compraram, hoje em dia eu vou explicar para você que está muito mais acessível, os profissionais que têm Anvisa, tudo certinho. Mas ainda falando desses aparelhos aí, quando surgiram os eletrocautérios portáteis para uso na estética. Esses aparelhos, eles apresentavam muitos defeitos e algumas meninas compraram porque não podiam
comprar o Jet Plasma Lift, né, porque era extremamente caro, obviamente, e estavam partindo para esses eletrocautérios. Mas tem o risco, né, de não ter Anvisa, de não funcionar direito, de até causar uma queimadura na pele. Agora eu vou explicar para você, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito dos aparelhos. Quais são as diferenças entre jato de plasma e eletrocautério? Vamos lá. O jato de plasma ele possui um arco de energia azul. É importante que você saiba essas diferenças para que você não tenha dúvida na hora que você for adquirir um aparelho para trabalhar com a técnica. O eletrocautério ele promove uma faísca laranja. O jato de plasma ele pode ser aplicado a uma distância maior na pele, porque ele tem um arco que chega até a epiderme muito mais longo do que no caso do eletrocautério. O eletrocautério você precisa quase encostar na pele para ter essa emissão da faísca. Lembrando que o jato de plasma é a energia que se transforma em plasma em contato com o oxigênio. E o eletrocautério não, já é energia que você liga diretamente na tomada que forma essa faísca. O jato de plasma, o gás, ele é transformado em energia para então transformar-se em plasma. Olha só que interessante, aqui falando novamente do oxigênio. Já o eletrocautério, a corrente elétrica é diretamente aplicada na pele e não sofre todo esse processo de transformação. No jato de plasma, a corrente é contínua, ou seja, ela é muito mais precisa. E no eletrocautério, a corrente é alternada. Dependendo do aparelho, pode sim ter algum tipo de escape de energia. O jato de plasma tem alta tensão e alta intensidade. E já no eletrocautério é baixa tensão e alta intensidade. Aí você pode perguntar, qual dos dois eu trabalho? Os dois, teoricamente, eles promovem o mesmo efeito. Porém, eu vejo algumas pequenas diferenças, como por exemplo, o jato de plasma eu acho mais fácil de trabalhar justamente por ele ter um arco com alcance mais longo de energia do que o eletrocautério. No jato de plasma, a gente consegue perceber que a cicatrização ela evolui mais rapidamente do que no eletrocautério, mas é a opção de cada profissional. Aí, depois que começaram a surgir essas canetas baratinhas aí na internet, que você compra até hoje no Mercado Livre, começaram a surgir aparelhos que foram registrados na Anvisa, aparelhos mais robustos, muito mais profissionais. Aí surgiu o New Skin, que foi o primeiro que eu fiz o curso de jato de plasma eletrocautério, e foi com esse New Skin, um aparelho muito bom, que vem com todas essas ponteiras. Eu não sei se você já sabe, mas tanto o eletrocautério como o jato de plasma, eles não servem só para promover um faiscamento, né, aquele arco de energia, para fazer um pontilismo na pele. Ele serve também para que você atue com essas ponteiras mais largas, como por exemplo, essa ponteira aqui em L, que faz um arraste na pele, que serve para retração das células de colágeno, retração da elastina, para ter uma melhora na flacidez. Temos essa outra ponteira aqui que a gente pode chamar de meia-lua ou cogumelo, que serve para clareamento de olheiras e diminuição de bolsas. Tem essa outra aqui, que é a reta mais redondinha na ponta. Então, todas essas ponteiras, elas têm um propósito, elas não estão aí à toa. E essas ponteiras vêm tanto com o New Skin, que é o eletrocautério, como também com qualquer outro aparelho de jato de plasma. Ou seja, você pode escolher o aparelho que você quer trabalhar e ele já vem com as ponteiras, ou você pode até adquirir à parte, caso você queira colocar no seu aparelho, mas isso vai depender também do fabricante. Por exemplo, o New Skin, ele não gosta, na verdade, não é que ele não gosta, né? Eu conversando com o revendedor, ele me deu assim, uma dica, né? Ele falou assim, não compre essas ponteiras de Mercado Livre, porque o material é diferente, o material não é durável para colocar no New Skin. Se houver algum problema com o aparelho, eu que vou ter que me responsabilizar. Então, você pode adquirir as ponteiras sim, mas desde que sejam ponteiras que sejam equivalentes ao aparelho que você usa. Aí, logo depois disso, surgiu o Ponce, que é um aparelho também de eletrocautério. Quais são as diferenças? O New Skin, ele veio com uma tecnologia bem legal, porque ele tem uma fototerapia com LED vermelho.
se eu não me engano, é de 660 ou 680 nanômetros. Ele vem com óculos para proteção da profissional, óculos para proteção também da cliente. Então, ele é bem completo. E por que ele vem com a fototerapia? Toda vez que você termina de fazer a cauterização nos tecidos, a fototerapia induz uma progressão na cicatrização muito mais acelerada. Promove fatores de crescimento e tudo mais. Quando surgiu o Ponce, eles foram espertinhos, né? Eles vieram com todas as ponteiras que vem no New Skin, mais a ponteira em agulha, que é para facilitar, por exemplo, uma remoção de verruga pingente. E veio também com 2 ponteiras para fazer a fototerapia, sendo que ele não vem só com a luz vermelha da fototerapia que vem no New Skin, ele vem, se eu não me engano, com a luz azul também. Então, a fototerapia do Ponce promove, além de uma regeneração cicatricial muito melhor, ele vem com a luz azul, que é calmante para a pele. Dá para usar as 2 luzes de LED nesse momento, logo após a cauterização dos tecidos. Então, essa foi a grande vantagem. E falando de preço, o New Skin, ele surgiu no mercado aproximadamente com R$ 4.500. Então, você vê, nós tínhamos lá o Jet Plasma, né, que eu falei há pouco para você, que era 36 mil. Já caiu por um aparelho bom de eletrocautério por R$ 4.500. E aí veio o Ponce, que é concorrente, custa R$ 3.000. Que o Ponce, na minha opinião, tem algumas vantagens que o New Skin não tem. Depois, o tempo foi passando, aí surgiu mais um aparelho, dessa vez aparelho de jato de plasma original, que é o IGA Plasma da KLD. Esse aparelho, ele é fantástico, porque ele é o plasma de verdade, ele não é eletrocautério, ele vem com uma corrente contínua, então todos aqueles detalhes a respeito das diferenças, né, entre o jato de plasma e o eletrocautério que você viu aqui nessa aula, você vê que não tinha aparelho de jato de plasma até então, só o Jet Plasma Lift, que era absurdamente caro. Agora, há pouco tempo, surgiu, se não me engano foi no ano passado, esse da KLD, que é extremamente acessível. Então, a gente pulou aí, né, de um salto de 36 mil para R$ 8.500. Mas não foi só isso, olha como a evolução veio a nosso favor. Apareceu logo depois o Plasmed da Ibramed, que é uma caneta muito parecida com o Jet Plasma Lift, é uma caneta portátil, e hoje ela tem um custo de R$ 2.800, então é extremamente acessível, dá para comprar aí parcelado em até 36 vezes, para quem quer fazer o financiamento, ou é até 12 vezes no boleto, aí tem que conversar com a loja, né, com o revendedor. Mas o que eu quero dizer a respeito disso é que olha só como a nossa vida foi facilitada. Então começou desde lá de trás com bisturi elétrico, aí surgiram as canetas de eletrocautério, né, canetas baratinhas que não funcionam tão bem. Depois surgiram os aparelhos mais robustos e profissionais, que é o New Skin, depois o Ponce, que é a concorrente dele. E aí veio para nos ajudar mais ainda o jato de plasma de verdade, que é o Jet Plasma não, que é o plasma da KLD, o IGA Plasma, que foi o que eu fiz o curso de jato de plasma 2.0. Na verdade, o curso ele tem tanto o jato de plasma como aulas também do eletrocautério. Tem as duas coisas. E veio agora o Plasmed por R$ 2.800, que facilitou ainda mais a nossa vida. Para trabalhar com jato de plasma eletrocautério, você é livre para escolher o modelo do aparelho e o valor que você quiser. Eu sempre aconselho para que saia um pouquinho desses daí que são muito baratinhos, né, para não causar nenhum tipo de problema. Mas olha só, com R$ 2.800 é extremamente possível você começar a atender clientes com um jato de plasma verdadeiro, ou se você quiser, né, adquirir um aparelho de eletrocautério. Então é a tecnologia a nosso favor. E a verdade é que o mercado de estética sempre oferece mais do mesmo. Às vezes eu falo isso para as meninas, por quê? Resumindo, para conseguir encher a agenda é preciso oferecer algo diferente. Então as meninas, claro que eu tenho cursos hoje em dia que eu ofereço, que eu sou professora desde 2016, que são cursos de peelings químicos, de microagulhamento, de limpeza de pele, tem curso de massagem, drenagem. Só que você olha aí para o mercado da estética, em cada esquina tem uma profissional que sabe fazer isso.
Então, em cada esquina tem uma profissional que sabe fazer peeling, cada esquina tem uma profissional que sabe fazer limpeza de pele. Quando você fala de jato de plasma, é um diferencial muito grande. Isso acaba abrindo um leque para você para atrair muito mais clientes, né? Que é algo diferente que você pode ter na sua cabine ou mesmo se você atende em domicílio. Pouquíssimas profissionais de estética, hoje em dia, a gente quase não vê a não ser as minhas queridas e maravilhosas alunas, conseguem remover chantelasma, porque para fazer isso você precisa conhecer a respeito do jato de plasma ou eletrocautério. Chantelasmas, remove acrocórdons, remove seringomas, dermatose papulosa nigra, verrugas, nevos rubi, né, ou nevos vasculares, melanoses solares, regressão do lóbulo auricular. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o resultado de uma aluna minha que postou lá no grupo do Facebook, pediu autorização dela, de uma cliente que estava usando alargador. E acima de 2 milímetros, o alargador ele causa um pouquinho de estrago na orelha. Eu não sei, na verdade, se essa foi a história de um alargador ou se rasgou o lóbulo da orelha dela, mas eu vou mostrar para vocês já já o resultado que ela teve com o jato de plasma. Então você vê essas pessoas que gostam de usar alargador, fica bonitinho e tal, mas depois que tira, fica um buraco no lóbulo da orelha. O que você vai fazer? Ah, vai lá fazer uma cirurgia plástica? Nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo quer passar por uma cirurgia e dá perfeitamente para você ter um diferencial, que é fechar esse estrago, né, que foi feito pelo alargador com o jato de plasma ou eletrocautério. E não é só isso não. Dá para fazer um lifting de pálpebras, que a gente chama muito de blefaroplastia. Por que eu falo lifting de pálpebras? A pálpebra melhora muito, extremamente, melhora muito a flacidez. Mas eu não posso sair vendendo por aí que é uma blefaroplastia, né? Blefaroplastia, porque na verdade blefaroplastia estica demais as pálpebras e é feito com uma cirurgia, um corte cirúrgico, uma sutura e etc. Com o jato de plasma, você aplicando lá a ponturação nas pálpebras superiores, você tem um resultado muito bacana. Mas eu sempre gosto de falar lifting palpebral ou lifting de pálpebras, ok? Então dá para você ter um resultado bacana também para estrias, para rugas, para flacidez, olheiras e bolsas. Só aí eu já citei um monte de coisas. Sempre que eu falo na minha comunicação aí na internet sobre o jato de plasma, eu digo que é o único método que trata mais de 10 problemas estéticos diferentes. Então é isso mesmo que acontece. Às vezes você tem uma cliente que ela vai na sua cabine fazer uma limpeza de pele, vamos supor. E aí você olha e fala assim, nossa, ela tem chantelasma. E se eu soubesse aplicar jato de plasma? Seria mais um serviço que você poderia vender para ela e fidelizar essa cliente, sem a necessidade de mandar ela para uma cirurgia plástica ou mandar para uma dermatologista ou coisa do tipo. Bom, agora eu quero te mostrar, eu vou te mostrar agora como as minhas alunas, elas resolvem os problemas inestéticos, como eu falei há pouco, de clientes com diferenciais que dificilmente se encontram no mercado da estética. Chantelasma. Olha só o resultado da minha aluna. Eu pintei ali de preto para poder esconder um pouquinho a identidade, né, da minha aluna. Às vezes ela não quer que fique falando muito a respeito do nome dela. Então eu resolvi manter um certo sigilo. Coloquei aqui a postagem de chantelasma. As meninas amaram, todas elas elogiam bastante dentro do grupo. O grupo VIP que eu tenho, na verdade é o grupo de suporte para alunas no Facebook, é um grupo fechado, então não é qualquer pessoa que entra que eu aprovo, não. São só alunas do meu curso de jato de plasma e eletrocautério. Então lá elas postam muito as experiências que elas tiveram, os resultados, pedem algumas ajudas, alguns conselhos, umas dicas e eu vou ajudando conforme o andar da carruagem, né? Conforme o andar do tratamento que elas estão fazendo, porque, logicamente, elas colocam a mão na massa, mas é no dia a dia que surgem todas as dúvidas. Então, essa aqui foi uma cauterização numa cliente da minha aluna que ela tinha chantelasma. Olha só, ela fez 2 sessões e olha o resultado. Fantástico, né? Maravilhoso. Esse aqui foi um resultado de acrocórdons, remoção de acrocórdons. Olha só que bacana. Ela pôs assim, ó, resultado lindo de retirada de acrocórdons, ela ficou super feliz.
Tenho certeza que a cliente muito mais feliz do que ela, né? Obviamente. E obrigada por nos ensinar essa técnica maravilhosa. Ver a felicidade da cliente não ter mais essas verruguinhas, que na verdade o nome científico é acrocórdons, é bem gratificante. E outra coisa que eu quero te dizer é que quando você aprende jato de plasma e trabalha com essa técnica, e você pega uma cliente dessa que tem acrocórdons, você pode cobrar um valor muito superior a um tratamento estético que você vê por aí em qualquer esquina. Por quê? É um diferencial e é algo que ela já estava com certeza sofrendo há muitos anos. Que uma pessoa que tem esse tipo de problema, um chantelasma, um acrocórdon, dermatose papulosa nigra, ela não vai, assim, apareceu num dia, no dia seguinte ela vai tirar. Não, dificilmente. Esse tipo de gente acaba ficando anos com esse problema. E ela olha no espelho e fala assim, nossa, eu não sei o que fazer com isso. Muitas vezes a pessoa fica perdida. E aí você recebe essa cliente e olha para ela e fala, olha, eu posso resolver o seu problema. Quanto não vai custar isso para ela, né? Então, na verdade, não é só valor financeiro. É um valor também de autoestima, um valor emocional. Você consegue cobrar aí certamente R$600 uma única aplicação, se não for até mais, porque você está resolvendo um problema inestético que tanto incomoda essa pessoa por muitos anos. E sem dizer que tem muita gente que não tem convênio, né, para ficar indo em dermatologista. Bom, essa aqui foi o resultado de uma remoção de dermatose papulosa nigra. Olha a diferença da pele. Dermatose papulosa nigra são essas pequenas saliências, algumas em formas de verrugas, mas não são verrugas, e são escuras, e geralmente aparecem numa pele morena negra, né, no fototipo aí acima do 4. Eu já fiz alguns vídeos onde eu coloquei uma foto do Morgan Freeman. Então, quem já assistiu o filme dele já sabe de quem que eu tô falando, ele tem bastante no rosto. Até hoje ele não tirou isso, não sei porquê, talvez lá não tenha a tecnologia se tratando de estética que nós temos aqui. Acredite ou não, o Brasil ele está em primeiro lugar nessa área de estética e em primeiro ou segundo, se eu não me engano, em cirurgia plástica, tá? Passou para primeiro, né? O Edson está falando aqui. Então, o avanço nessa parte aí de cuidados com a pele, cuidados com o corpo, com cirurgia plástica, está muito grande aqui no Brasil. Eu tenho alunas que moram fora, se tiver alguém aí me assistindo, né? Tem uma menina aqui, né? Uma amiga nossa que colocou aqui que mora no Japão, pode atestar que o que eu estou falando é verdade. Eu tenho muitas alunas que moram fora porque lá não tem a tecnologia que nós temos aqui no Brasil. Então, por que não aproveitar isso ao nosso favor? E olha só um caso, coloquei aqui blefaroplastia, tá? Mas, como eu disse anteriormente, eu prefiro chamar de lifting de pálpebras. É um resultado significativo com apenas uma sessão de jato de plasma. Olha só a diferença. Então, muitas vezes, eu até comentei aqui embaixo, ó, já melhorou bastante essa flacidez. Então, imagina se ela fizer umas 3 sessões. Acontece um edema nos olhos, tá? Isso é normal. Aí a cliente vai tratar em casa com compressas de gelo, aplica uma pomada, que eu falo tudo isso a respeito no curso. Então tem um pós, né? A gente não pode falar que é um pós-operatório, nada a ver, mas é um pós-cauterização ou pós-fulguração que a gente chama, que tem que ter todos os cuidados home care e também em cabine. Tudo isso eu ensino certinho dentro do curso, passo a passo. E esse é aquele caso que eu comentei anteriormente sobre o lóbulo da orelha. Olha a diferença gigante, gigante. Olha como aqui estava rasgada a orelha dela, né? E depois o resultado que ela teve. Aí a minha aluna escreveu assim, olha, após 7 sessões, agora falta pouco. Essa foi minha experiência com a reconstrução do lóbulo auricular. Foi um desafio, dedicação, estudo, mas a cliente está muito satisfeita. Não teve sensibilidade local e nenhum tipo de intercorrência. Gratidão. Então, eu fico super feliz porque eu consegui passar todo esse estudo para essa minha aluna. Minha aluna, que é a profissional estética, ficou extremamente feliz. Feliz pelo resultado positivo e feliz também financeiramente, é óbvio. E essa cliente também ficou feliz por ter feito esse tratamento e por ter esse resultado tão maravilhoso.
Olha só mais um resultado de rejuvenescimento facial. A diferença aqui nos pés de galinha, olha, é imensa. Logo abaixo da região dos olhos, a diferença é muito grande, tá?